RC, a única de Viseu. Vamos dar início a mais uma rúbrica de saúde, bem-estar e de como viver em equilíbrio. Com o apoio da Academia BodyLab, para quem não conhece, a Academia BodyLab está localizada em Repeses, um espaço moderno que oferece serviços na área do exercício físico, da fisioterapia e da nutrição funcional. Apareça para uma visita que vale mesmo a pena. Vamos então dar início a mais uma rúbrica. Hoje eu tenho aqui em estúdio uma pessoa muito querida. Temos a Carla Santos, que é mestre em Ciências Farmacêuticas e tem desenvolvido o seu trabalho nos últimos 8 anos na área da fitoterapia e suplementação. Atua na área da investigação e desenvolvimento dos produtos da Rocksprint. Muito bem, Carla, seja bem-vindo. Portanto, a temática vai ser uma temática de interesse a todos nós e principalmente a malta em Viseu, que está cada vez mais desportiva, felizmente. Portanto, vamos falar da suplementação desportiva. Seja bem-vinda então, Carla. Obrigada e desde já muito obrigado pelo convite. Muito bem, vamos dar início então. E uma pergunta muito genérica primeiro para nós iniciarmos a nossa conversa, Carla. Explique-nos o que são os suplementos alimentares. Sim, os suplementos alimentares, em termos de definição, têm alguma controvérsia sempre, porque perante a legislação, os suplementos alimentares são os géneros alimentícios que visam a suplementação ou complementação do regime alimentar normal. E constituem, claro, fontes concentradas de determinadas substâncias funcionais que têm funcionais e que têm efeito nutricional ou fisiológico e que normalmente estão concentradas numa cápsula, portanto, de forma doseada numa cápsula, num comprimido ou noutra apresentação farmacêutica. No âmbito do desporto, além da definição de suplemento alimentar, também temos que ter em conta o suplemento alimentar ergogénico, ou seja, é um suplemento alimentar que tem efeito positivo na performance desportiva. Perfeito, muito bem. Recordo-me que há tempos atrás era um verdadeiro tabu falarmos em suplementação, né? Se calhar muito associado pelo facto da aproximação dos anabolizantes e esteroides, ou seja, o que nos vinha anteriormente na cabeça era essa perspectiva. E se calhar, visto isso, era um verdadeiro tabu. Na verdade, falámos isso em meios inclusivamente acadêmicos, né? Na altura que eu andava a estudar, era no fundo... Tentávamos desviar desse assunto, ou seja, temos que focar só no âmbito da alimentação saudável e só por aí. Mas penso que hoje já está mais que evidenciado os benefícios que uma suplementação desportiva pode vir a trazer. Não é? Exatamente, sim, é verdade. A suplementação no contexto desportivo já nos acompanha ao longo da história. Um pouco desde sempre. Por exemplo, ali cerca de 300 anos antes de Cristo já utilizavam uma espécie de suplementação, porque basicamente o que faziam é que aumentavam o aporte de proteínas na alimentação para terem um maior desenvolvimento de massa muscular. E isso continua ao longo da história, por exemplo, mais ou menos ali cerca de no ano de 1924 aumentou-se também o aporte de hidratos de carbono para melhorar o desempenho nas maratonas e por aí adiante. Portanto, acho que ao longo do tempo temos sempre aqui alguma suplementação desportiva. Ou seja, não é um tema propriamente novo, não é? Novo, seja, exatamente. Se formos resgatar a história, as pessoas já utilizavam de determinados produtos para obter vantagens, né? Exatamente, para melhorar o rendimento desportivo. E desde então temos uma panóplia enorme de suplementos alimentares que visam várias ações para melhorar a performance. Por exemplo, tenho aqui só uma afirmação da ESNA que diz que se existem produtos seguros no mercado que podem beneficiar a performance, é quase negligente dizer aos atletas para se manterem longe deles. Ou seja, é realmente muito importante e pode fazer a diferença a utilização de suplementos alimentares no desporto. Relativamente ao boom na utilização de suplementos alimentares, eu acho que deve-se um pouco a 3 fatores. O primeiro, claro, que é o estilo de vida, que está cada vez mais na moda, não é? O estilo de vida mais saudável, do qual faz parte do desporto. Mas depois também tem a ver com o desenvolvimento dos estudos científicos, principalmente das substâncias ergogénicas e também, claro, da parte da fisiologia do desporto, que é fundamental. E ainda um terceiro fator, então, que tem a ver com a qualidade dos suplementos alimentares, que infelizmente antigamente tínhamos realmente como a questão dos esteroides, anabolizantes e por aí adiante. Atualmente já temos suplementos alimentares seguros que podem ser utilizados com a finalidade então ergogénica. E se calhar também, sem falar na questão do controlo, não é? Que se recuar, se calhar anos atrás, não... Sim, esta qualidade vem também um pouco desse controlo de qualidade, exatamente, que hoje em dia já o temos e por isso é que vamos vendo realmente as autoridades a controlarem os suplementos alimentares e a retirarem aqueles que realmente não oferem nenhuma qualidade, exatamente. Muito bem. E de uma forma... ou seja,
há aqui uma população que não deveria tomar suplementos, ou seja, a quem está destinado os suplementos? Há todos que praticam desporto, mas há aqui restrições a fazer? Sim, pronto, lá está. Essa pergunta é um bocadinho generalista, não é? Porque, na verdade, todos podem utilizar, mas temos que avaliar caso a caso, porque cada pessoa tem um historial clínico diferente e tem exigências diferentes. Por exemplo, aqui um dos grandes investigadores da nutrição desportiva, que era o professor Horn, dizia que uma alimentação normal dá resultados normais e que uma dieta ótima não transforma um atleta médio em elite, mas uma dieta pobre pode transformar um de elite num medíocre. E temos vários exemplos próximos, não é, no nosso contexto desportivo que refletem exatamente estas afirmações. Portanto, todos podem utilizar, mas claro, temos que avaliar. Ok. E tratando-se de populações especiais como idosos, crianças, gestantes? Sim, ainda é mais importante realmente o aconselhamento através de uma equipa de nutrição desportiva, porque nessas etapas tem exatamente mais carências, mais necessidades nutricionais e, portanto, é muito importante avaliarmos esses casos de forma mais controlada. Ok. Na ótica dos cuidados a ter antes de se administrar, ou seja, para as pessoas que estão a nos ouvir e que estão a pensar em tomar algum tipo de suplemento para melhorar a sua performance e rendimento, quais são os cuidados que ela deve ter antes de se administrar? Pronto, antes de tomarem suplemento alimentar, qualquer que seja o suplemento, é extremamente importante pedir um aconselhamento junto de uma equipa multidisciplinar. Ou seja, uma equipa em que consiga integrar a elaboração de um plano alimentar por uma nutricionista, com também a parte do treino, que é fundamental, e com suplementação. Nós, com esta tríade, conseguimos realmente ter um bom aconselhamento e atingir os objetivos pretendidos. É fundamental. Ok, Carla. Carla, entrando agora mais no contexto desportivo, analisando as diversas modalidades existentes, cada uma delas oferece, no fundo, determinadas valências físicas como mais proeminente, né? Ou seja, dando um exemplo prático, por exemplo, um maratonista de um atleta de boxe, né? Estamos a falar de esportes que exigem aqui, no fundo, valências físicas diferentes, como prioridade. Nesse caso, isso iria afetar também a administração dos suplementos, ou seja, cada desporto tem aqui no fundo uma perspectiva que vai ao encontro de determinadas substâncias, seria isto? Sim, claro. E por isso é que é muito importante nós termos uma equipa multidisciplinar a acompanhar o atleta, seja o tipo de atleta que for, seja simplesmente aquele que pratica desporto para melhorar a sua saúde, como um atleta de alto rendimento. Porque também muito facilmente se passa de um estado de performance ótima para um estado patológico, principalmente se não houver descanso, se houver uma nutrição desajustada ou se tivermos aqui um grande impacto do stress. E além de ter uma boa opção em termos de qual o suplemento a tomar, também é muito importante saber quando tomar. E isso pode fazer toda a diferença na performance desportiva. Porque deve-se adaptar, lá está, ao estilo de vida, ao desporto, à intensidade do próprio treino, ao tipo de treino e também ao horário deste treino. É fácil de perceber, por exemplo, pegando no exemplo que falou, por exemplo, de um maratonista, o que é que ele necessita? Assim, de uma forma muito simplista, precisa de mais energia e mais resistência, quer física, quer mental, para fazer a maratona. Um atleta, por exemplo, de combate, já vai precisar de mais agilidade e de mais massa muscular. E então difere realmente, a suplementação difere consoante o tipo de exercício físico e também de acordo com o padrão da própria pessoa. Importante referir isto porque não é só tomar e bota para frente. Exatamente, não é? É preciso, claro, portanto, avaliar essas variáveis. Não tanto na parte dos efeitos adversos que o suplemento possa ter, mas sim nos efeitos positivos que possam advir com a toma do próprio suplemento. Ok. E esses benefícios, como é que os suplementos iriam ajudar, então, na performance desportiva? Os suplementos alimentares podem atuar em várias frentes no desempenho do atleta. Podem ser utilizados para melhorar a própria performance, para promover os processos de adaptação que são induzidos pelo treino, para melhorar a própria hidratação, para reduzir o risco de lesão ou até mesmo de doença, para melhorar a composição corporal, para melhorar a recuperação entre treinos e para optimizar também o próprio treino e, claro, para alcançar as necessidades energéticas e nutricionais para poderem desenvolver um melhor treino e também para os momentos de competição. Ok. E numa ótica agora, eu trouxe aqui alguns exemplos práticos, no fundo, para os nossos ouvintes que praticam desporto, no fundo, podemos ajudá-los de alguma forma. O primeiro exemplo que eu trouxe é o seguinte: imaginamos uma pessoa que está a treinar num ginásio e apresenta dificuldades para ganhar peso, ou seja, para obter a hipertrofia. Quais seriam as recomendações nesse caso específico? Este caso é muito frequente, em ginásio principalmente. São aquelas pessoas que normalmente têm a fisionomia ectomorfa, que nós vulgarmente chamamos os hard gainers,
e, portanto, nestes casos temos realmente que dar aqui um auxílio com suplementação. Claro que para responder assertivamente precisava mais dados clínicos, de um historial, a saber exatamente que suplementação já fez, que tipo de exercício físico é que faz, claro, mas poderíamos, por exemplo, utilizar um suplemento para inibir o catabolismo, portanto a perda de massa muscular, e suplementos para aumentar o anabolismo, como por exemplo podíamos usar o HMB e para estimular a síntese de massa muscular, por exemplo a proteína whey, o oximase, a arginina, o tribulus e por aí adiante. Temos várias substâncias que realmente podemos usar com estes dois intuitos. E contribuiria para o processo de hipertrofia, no Exatamente, caso. Principalmente nestes casos mais difíceis. Ok. Segundo exemplo, então, Carla, e tratando-se de Viseu, que nós temos aqui uma comunidade de ciclistas enorme, né? E, portanto, isso é de interesse, certamente, de muitos ouvintes. Imaginemos, então, um praticante de ciclismo, o BTT, e que pratica corridas regulares. Este praticante poderia utilizar, visando uma melhoria da performance ou preservação do sistema musculoesquelético, o que tipo de suplementos? Aqui também, claro, que poderíamos dar aqui um auxílio com suplementação. Aqui, tendo em conta que é, portanto, um praticante de ciclismo, o BTT, é importante perceber qual a duração do próprio exercício físico, porque isto também vai condicionar o aconselhamento à suplementação. Mas pronto, também respondendo de uma forma genérica, recomendaria suplementos para reduzir a fadiga e a dor muscular e para melhorar o metabolismo energético. E aqui podíamos usar, por exemplo, a beta-alanina, a glutamina, a BCAAs, que já ajudariam neste sentido. Ok. E um terceiro e último exemplo, Carla, que este se calhar muita gente vai estar aqui atenta. Imaginemos uma pessoa que treina regularmente num ginásio e não consegue perder peso. Como poderíamos ajudá-la nesse âmbito da suplementação? Aqui lá está, também era mais importante estarmos perante um caso, portanto, um caso real, porque o excesso de peso é multifactorial. Então, a resposta para este excesso de peso também a deve ser. Ou seja, nós para combatermos um excesso de peso em termos de suplementação, podemos atuar em várias frentes. Podemos atuar, por exemplo, para diminuir o apetite, para diminuir a absorção das gorduras e dos hidratos de carbono. Poderemos também aumentar a lipólise, portanto, queima de gordura. E também podemos ajudar a eliminar as toxinas, as gorduras e também a eliminar a flacidez, que é muito característica numa perda de peso. Portanto, temos várias possibilidades para atuar consoante o caso. Muito bem. Carla, uma última questão e no âmbito desportivo, eu penso que também a questão do doping acaba por ser aqui de algum cuidado, né? E conheço pessoas que no fundo acabam por não tomarem ou não utilizarem dos suplementos com receio exato num contexto mais desportivo de elite, vamos dizer assim, é preciso ter muito cuidado, não é? Eu penso que hoje em dia já existe essa atenção das marcas para evitar que os atletas sejam flagrados nesse tipo de exames, não é? Exatamente. Pronto, e por isso é que é muito importante nós realmente termos um aconselhamento, uma equipa multidisciplinar no âmbito da nutrição desportiva, para que se possa conhecer o atleta e para que o atleta também tenha confiança nos suplementos que toma. Os suplementos hoje em dia já têm qualidade, mas contudo devemos procurar marcas que tenham realmente esse pilar de qualidade, eficácia e segurança. É extremamente importante. Há vários tipos de doping. Há o doping que digamos que é o doping declarado no rótulo, não é? Mas também, infelizmente, temos muitas substâncias que são adicionadas a suplementos alimentares e que nós não conhecemos, embora cada vez seja menos frequente. E daí a grande importância de nos conectarmos a uma marca que nos garante essa qualidade. Muito bem. Perfeito. Tivemos então aqui a Carla Santos, então, que nos deu aqui explicações aqui perfeitas no âmbito da suplementação desportiva, algo que já foi tabu, como vimos, né? Há tempos atrás, mas que hoje em dia está a ser utilizado, claro, de forma moderada e de forma controlada e acompanhada, como referiu muito bem, Carla, né? Pelos profissionais, no fundo, desta área, numa ótica de aumentar a performance e melhorar os seus resultados desportivos. Muito bem, Carla, fica o nosso agradecimento. Portanto, a Carla, ela, portanto, trabalha na área da investigação e desenvolvimento da Rock Sprint, trabalha mais de 8 anos nessa área, portanto, já uma pessoa com bastante crédito e engrandeceu imenso aqui a nossa rúbrica e certamente os nossos ouvintes ficaram aqui mais bem informados para continuarem a sua prática desportiva e tirarem cada vez melhores rendimentos. Exatamente. Muito obrigado, Carla, então, pela sua presença. Obrigada eu.